Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, mais uma vez estou aqui para agradecer aos irmãos que estão inscritos em nosso canal. São 62 pessoas, graças a você. Compartilhe esse vídeo, irmãos, compartilhe. Deus está nos abençoando, através desses vídeos. Deus ele está curando pessoas, transformando. A gente vê testemunho de pessoas mandando mensagem para a gente, o quão grande é, justamente nesse tempo de 15 dias parados sem culto. Deus vai nos usar conforme a sua palavra, amém? Você que não se inscreveu, se inscreva aí e Deus irá nos abençoar. Irmãos, hoje nós vamos aprender sobre o livro de Hebreus, Nós vamos aprender no livro de Hebreus, o capítulo, nós vamos aprender 6, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Irmãos, a Bíblia ela vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós podemos entender que esse livro de Hebreus, eu não posso garantir quem leu esse livro, que é o único que fica nas dúvidas de muitos pregadores. Para mim, foi o apóstolo Paulo que escreveu, outros acham que é Moisés, mas isso não vem ao caso. A fé é o firme fundamento. Quando nós olhamos a fé, irmãos, ela significa acreditar. Quando nós olhamos fundamento, nós olhamos aonde está a nossa consistência. Se a fé ela é acreditar e o fundamento é onde firma, eu preciso ter firmeza na minha fé. Eu preciso ter concentração na minha fé, porque ela é a concentração das coisas que não se vê, não se esperam, mas provas, irmãos, daquilo que não se vê. Ou seja, eu vou ter prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu vou ter a prova na mão. É como se fosse um xerox. Você tem o documento original, não é isso? Só que quando você não vai fazer alguma coisa no banco ou em alguma área, você não precisa do xerox. Isso prova que você tem a sua identidade. A fé é a mesma coisa, é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, eu vou acreditar tendo o xerox na mão, sabendo que a vitória está chegando nas minhas mãos. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Irmãos, a gente precisa ter fé, dentro das igrejas, fora das igrejas, em casa, nessa pandemia. A Bíblia diz que os justos viverão pela fé nos últimos dias. Quem sabe nós estamos nos últimos dias, não estamos sabendo. E a nossa fé, nós precisamos exercitar ela. A nossa fé, ela é um ponto cardeal, é um ponto essencial na nossa vida para agradar a Deus. Aqui a Bíblia está te falando que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, como é que eu vou agradar a Deus? Uma fábrica você entra para trabalhar. Se você não trabalha bem, como é que você vai agradar seu patrão? A Bíblia é a mesma forma. Se eu vou para a igreja, se eu ando com o pastor, se eu vou para os cultos, se eu assisto uma live, se eu assisto uma pregação, não tenho fé daquilo que o pastor está pregando, daquilo que o pastor está falando, daquilo que a Bíblia está pronunciando, do que Deus está fazendo, eu nunca vou agradar a Deus, irmãos.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, convicção das coisas de Deus, eu jamais vou agradar ao Senhor. Então a Bíblia, ela é clara para nossas vidas. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, é necessário que eu tenha fé, que eu acredite, irmãos, que eu creio que Deus existe. Como eu vou aproximar de uma pessoa se eu não creio, se eu não conheço ela? Você está andando no meio da rua, você vê uma pessoa desconhecida, você vai chegar perto dela? Você vai abraçar ela? Você vai beijar ela? Você vai pegar na mão dela, se ela é desconhecida? Não! Por isso a Bíblia diz que, porque é necessário, irmãos, eu necessito de ter fé. Aquele que aproxima de Deus tem que ter fé e creia que Ele existe. Tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas não tem fé, não adianta nada. A fé sem a obra, ela é morta. Se eu falo que eu tenho fé, irmãos, e não há milagres que Deus manifesta na minha vida através da minha vida, se eu falo que eu tenho fé, Deus não usa minha vida para curar, para libertar, para expulsar demônio, para fazer o bem, para ter o dom do amor, que fé é essa? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então é algo que a gente precisa analisar na nossa vida. Para me aproximar de Deus, eu preciso ter fé. A Bíblia diz que Elias falou assim, chegai-vos até Deus, e Deus chegará até vós. Mas a partir do momento que eu chego até Deus, eu tenho que chegar com uma convicção, que eu acredito que Ele pode mudar a minha situação, mudar a minha vida, mudar essa história, esse quadro, o que nós estamos passando. Nós temos que aprender a chegar até Deus com uma convicção. Nós temos que chegar até Deus com uma limitação de saber de que Deus pode fazer. Ou seja, eu vou dobrar o meu joelho a Deus porque eu sei que Ele tem poder, eu acredito que Ele pode mudar a vida, que Ele pode abrir as portas de Nova Serrana de volta, que Ele pode abrir as coisas de volta de Nova Serrana, Ele pode jogar esse coronavírus para o quinto dos infernos, não é assim? Nós temos que ter fé. Nós que aproximamos de Deus, nós temos que ter fé. A Bíblia diz que qualquer um que chega até o Senhor, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Deus não lança fora, mas se eu chegar em Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem acreditar, sem ter fé no que Ele vai mudar a minha vida, sem ter fé que Ele vai acabar com essa situação, acabar com essa história, é perda de tempo. Eu tenho que aprender a acreditar e confiar em Deus. Ele está nos céus agora ouvindo essa palavra que nós estamos pregando e que você está ouvindo. Ele está esperando uma reação minha, uma reação sua, de acreditar, de ter fé, que tudo irá mudar, que tudo Ele irá fazer na sua vida, na sua história, no seu ministério. Então a Bíblia vai dizer que é galardoador dos que buscam. Ou seja, Deus Ele é galardoador, irmãos. Deus Ele dá a recompensa para aqueles que buscam. Entenda uma coisa. A Bíblia diz, pela graça do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos, não pelas obras, porque senão o povo vai ficar gloriando. O povo vai se gloriar se fosse pelas obras. O povo ia começar a pensar, não, eu ganhei 300 pessoas para Jesus, então eu sou salvo por isso. O outro é salvo em segundo lugar, o outro é terceiro, o outro é quarto, o outro é quinto, o outro é o último. Não, a salvação nossa, ela vem de Jesus, é uma dádiva de Deus, é uma compaixão que Deus tem sobre nossas vidas. Só que Deus é galardoador. Deus irá dar recompensa para o povo através das obras. As obras não salvam, mas as obras trazem recompensa, traz vitória. Deus está falando no dia de hoje, quinta-feira, dia 18, dia 18 de março. Use a sua fé, acredita no que Deus irá fazer na sua vida, na sua história. Acredita que as coisas irão passar daqui para melhor, que seja na terra ou que seja no céu. Porque Deus é galardoador, Deus vai dar recompensa para aqueles que exercitam a sua fé. Eu trabalho 15 dias para receber. Deus está falando, se você exercer a sua fé, Ele é galardoador.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Ou seja, Noé, a Bíblia vai dizer, irmãos, ele foi avisado das coisas que não se via. Deus falou com ele, vai vir um dilúvio, ninguém via, ele não via. Vai vir um dilúvio, ninguém estava acreditando. Noé acreditou e temeu ao Senhor, ele acreditou nas suas promessas, no que Deus iria fazer. O que acontece? Então, a Bíblia vai dizer que Noé temeu para a salvação da sua família. Ele preparou a arca, pela qual a arca condenou o mundo, todo mundo sabe do que aconteceu. E a Bíblia diz que ele foi feito herdeiro da justiça segundo a fé, ou seja, pela fé Noé foi herdeiro. Herdeiro é quando uma pessoa recebe uma herança de alguém. Então Deus está falando, a minha herança é eu sou sua herança, Deus está falando. Use a sua fé que eu vou começar a depositar na sua conta a minha herança. As coisas que eu tenho no meu coração eu vou depositar na sua conta, mas use a sua fé, acredite que eu posso mudar a vida, acredite que eu posso mudar a sua história. Quer outro exemplo? Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber aonde ia. Abraão foi a mesma coisa. Deus falou, ei Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, um lugar que eu te mostrarei. Mas Abraão foi. Abraão acreditou, Abraão não duvidou. Abraão não questionou, Abraão não murmurou. Abraão somente obedeceu à voz de Deus. Eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou porque o Senhor está garantindo. Eu vou porque o Senhor está prometendo. Eu vou porque eu acredito nas promessas de Deus. Eu vou porque eu sei que Deus foi o Criador dos céus e da terra. Abraão, ele obedeceu e foi. E nós muitas vezes estamos limitados às coisas desse mundo. Nós queremos colocar limite nas coisas de Deus. Queremos colocar limite nas coisas que Deus há de fazer. Irmãos, Deus não precisa de limite. Deus está precisando que você exerça sua fé para Ele exercer a providência dEle nas nossas vidas. Ele está precisando que você, pela fé, habitou na terra da promessa, como a terra alheira, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Ou seja, ele habitou na terra da promessa. Sabe o que é isso? Deus está falando, se você obedecer à voz dele, exercer sua fé, você vai habitar na terra da promessa, Apenas creia, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas desde já. Pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, essa pessoa que vai ouvir esse vídeo, essa pessoa que vai compartilhar. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua Shekinah. A tua palavra é uma espada de dois gumes. Derrama suas bênçãos, suas vitórias sobre nossas vidas. Renova nossas forças. Cura as enfermidades e doenças. Liberta o teu povo. Faça uma nova criatura, segundo a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos bênção, vitória. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas a coisa que se vê. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos no dia de hoje, pela sua graça, pelo seu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, mais um vídeo para a sua meditação. Eu me emociono, porque a palavra de Deus, ela traz vida. Se compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixa seu like e Deus irá te abençoar. Amém? Paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.